Novidades no time do Vasco, solução envolvendo o imbróglio com Ramon Dias e a SAF do Vasco e também destaque do futebol português que aparece para assumir o Vasco neste momento. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O próximo compromisso do Vasco em seu calendário pelo Campeonato Brasileiro não será nada fácil. Compromisso contra o Atlético Paranaense fora de casa, o que torna o jogo ainda bem mais complicado e difícil para o Vasco, que passa por um contexto totalmente diferente. Agora sem um técnico de forma oficial após a saída de Ramon Dias, mas com Rafael Paiva na busca por encontrar o Vasco ideal de uma forma bem rápida e tornar essa equipe bem mais competitiva na busca por somar mais pontos, pois atualmente o Vasco estagnou nos 3 pontos, inclusive está na zona de rebaixamento já nesse início de Brasileirão. Para esse compromisso contra o Atlético Paranaense, inclusive, o técnico interino Rafael Paiva poderá contar com 3 peças consideradas bem importantes para esse compromisso contra o Atlético Paranaense. Os nomes de destaque são João Vitor, Gary Medel e também Dimitri Payet, jogadores que podem entrar em campo e agora fortalecer o plantel vascaíno nesse compromisso contra a equipe paranaense, e que não será nada fácil. Todo mundo sabe da dificuldade que é jogar contra o Atlético Paranaense em sua casa, e por isso o Cruz Maltino terá que adotar uma postura um pouco diferente do jogo contra o Fortaleza, por exemplo, na busca por conseguir pontuar fora de casa. Todo mundo sabe dessa missão difícil que o Vasco vai encarar na próxima rodada. Esses 3 jogadores retornam à equipe do Vasco para ficar à disposição justamente em um momento bem importante para o Vasco. Jogadores que estão totalmente recuperados e com 100% de disposição para buscarem ajudar o Vasco. São atletas que por grande parte dessa temporada de 2024 até aqui foram titulares na equipe Cruz Maltina e que podem ser inseridos aos poucos novamente nos 11 iniciais do Vasco para esse compromisso contra o Atlético Paranaense, onde o técnico interino Rafael Paiva terá essa missão bem necessária de fazer com que o Vasco possa pontuar fora de casa, algo que o Vasco terá que fazer e que ainda não conseguiu nesse Campeonato Brasileiro, que é justamente pontuar como visitante. Em 4 rodadas, o Gigante da Colina só conseguiu os únicos 3 pontos que foram conquistados com sua vitória contra o Grêmio dentro de sua casa. Você o que acha? Comente aqui abaixo. A troca de treinador que foi recentemente realizada pelo Vasco segue gerando muito assunto e polêmica nesse momento devido às partes envolvidas. O pedido de demissão de Ramon Dias, conforme foi alegado pela Vasco SAF, e também a declaração do técnico afirmando na qual foi demitido pelas redes sociais, evidenciam um cenário bastante diferente de desentendimento. No entanto, mesmo com a saída do treinador, ainda há muitas pendências a serem resolvidas, sendo a principal delas a questão da multa rescisória do contrato. Algo que tem chamado bastante atenção do torcedor vascaíno, que tem acompanhado de longe a forma como isso tem sido tratado. As divergências entre Ramon Dias e também a Vasco SAF em relação ao pagamento da multa rescisória revela também alguns impasses que precisam ser solucionados. Enquanto a comissão técnica acredita que o Vasco deve arcar com a multa, a SAF já argumenta que possui testemunhas que estão presentes para comprovar o que foi a própria equipe técnica que esteve solicitando o desligamento do comando técnico do Vasco. O contrato que foi realizado entre as partes ainda durante 2023, quando o Vasco esteve contratando o técnico, e que tem uma validade até dezembro de 2025, estabeleceu que em caso de uma rescisão, a parte responsável por esse término do vínculo deveria reembolsar a outra parte. Assim, essa cláusula contratual torna a questão da multa rescisória um ponto bem crucial a ser esclarecido, visando a resolução do impasse de uma forma, nesse momento, justa, mas bem controversa nesse atual período, onde as duas partes, Vasco e também Ramon Dias,
ainda não se resolveram quanto a isso. Tudo isso também entra em questão pelos valores que são envolvidos nessa multa rescisória, valores nada baixos e que podem ultrapassar facilmente a casa dos 20 milhões de reais. O Vasco segue a sua busca por um novo técnico para comandar a equipe e assim tem colocado alguns nomes em uma lista para que possa assim tomar a melhor decisão e buscar o melhor técnico no qual entende que de forma internamente possa ser um melhor nome a assumir o Vasco nesse atual período. Um dos nomes que desponta como destaque é o de Álvaro Pacheco, atual treinador do Vitória de Guimarães de Portugal, que vem realizando uma excelente campanha no campeonato português atualmente. Com 52 anos de idade, Pacheco tem se destacado por seu trabalho e resultados no futebol europeu com a equipe do Vitória de Guimarães. Esse foi um nome incluído mais recentemente na lista de possíveis nomes para assumir o comando técnico do Vasco. É uma opção por um técnico estrangeiro que tem refletido também a estratégia do Vasco de continuar com um técnico gringo em seu comando. Após a saída de Ramon Dias, o Vasco deve insistir novamente na ideia de uma cultura um pouco diferente e assim buscar um técnico de fora do Brasil para comandar a equipe nesse atual período. O último técnico português que comandou o Vasco foi Ricardo Sapinto, que ainda durante 2020 esteve comandando o Gigante da Colina. A trajetória de sucesso de Álvaro Pacheco nessa temporada atual o credenciou a também liderar alguns outros convites de clubes, inclusive do Brasil. O Cuiabá foi outra equipe do Campeonato Brasileiro da Série A que esteve realizando um contato com o técnico português. No entanto, recebeu uma negativa do treinador que deve terminar essa temporada atual até pelo menos meados de maio com a equipe do Vitória de Guimarães e encerrar de vez a temporada atual no futebol europeu. Fontes mais próximas ao comandante português colocaram a público para o Globo Esporte que o técnico português não estaria disposto a aceitar neste momento uma oferta do Vasco e assim o Cruz Maltino teria que muito bem utilizar de argumentos para convencer o técnico a chegar ao Brasil pela primeira vez. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.